Então tá, Capelobo, bora lá. Capelobo? O que é Capelobo? Capelobo é um bicho místico, depois a gente pode ver aí, certo? Quem falava Capelobo era mestre, certo? Capelobo. Acho que ele se referia a bichos do mato, seres do mato, seres da floresta, seres encantados, Capelobo, certo? O mestre ele foi um cara do mato, certo? Ele foi caçador, foi pescador, ele gostava mais do mato, de atirar, sabe? Ele deixou para trás uma cartucheira calibre 20 e com essa cartucheira ele ia para a mata, sabe? Fazia multar e ali, sabe? Fazia às vezes varrida também, sabe? Um dia, na década de 70, ele era funcionário da prefeitura, sabe? Ali, sabe? Eu acho que ele tinha carteira assinada ali, ganhava salário, sabe? Operava na limpeza de praças e jardins da cidade de Belém. E ele, eu acho que seduzido por uma oferta de emprego em Altamira, largou tudo aqui em Belém, depois de ter vindo para cá, marcha forçada, e retornou para Altamira, certo? Aí quando ele disse que vinha, a mulher dele disse, eu vou também. Tu pensa que tu vai sozinha? E ela falava com moral, sabe? Porque ela era uma mulher firme, minha mãe. E eu só sei que na década de 70, eu acho, em 72, eu estava de passagem indo para o noviciado e eu tive que me despedir deles lá em Altamira, certo? No final de 71, certo? No final de 71 eles já tinham viajado. Quando eu cheguei aqui na casa, a residência da família, sabe? Eles não estavam mais, tinham ido para Altamira, sabe? A pretexto de cuidar de umas heranças de mestra, sabe? E lá na cidade de Altamira, e eles foram, me parece que ele tinha oferta de emprego num departamento de estrada e rodagens liderado por um tal de Maninho, ali, sabe, um aristocrata da cidade. E eu acho que ele foi para lá por essas coisas, mas na verdade, não sei, sinceramente eu não sei, eu não conversei com ele isso, eu não sei por que ele foi uma decisão que ele tomou. E quando a gente fala em decisão, eu estava pensando cá hoje com os meus botões, sabe? Nessa marcha do ser humano na superfície planetária, já tinha havido antes um movimento do ser humano se impor com autonomia perante o mundo, perante os valores de Weltanschauung, sabe? Os valores do paradigma, os valores morais, os valores éticos, sabe? E quando eu penso isso, eu penso no mundo ocidental, penso ali na Grécia, e houve um primeiro movimento ali com os pré-socráticos, quando eles começaram a desconfiar dos deuses e bater o pé, sabe, e afirmar, sabe, e contrariar os reis, os generais e os sacerdotes, tá certo? E por isso, por conta disso, eram perseguidos, tá certo? Eu estou falando dos pré-socráticos, onde eles então procuravam autonomia para o ser humano, tá certo? Essa coisa deve ser firme na cabeça da gente, tá certo? Porque hoje a gente vive um movimento cego de manada, sabe, de seres humanos, sabe, procurando aí soluções para os problemas de colocar comida na boca e procurando aí pastores evangélicos, procurando padres, procurando, sabe, sei lá mais o que ali, sabe, dirigentes de centro espírita, dirigentes de terreiro de macumba. Eu tenho uma irmã mais velha, sabe, que nos finais de semana, eu acho que estão comigo aqui uns fogões, umas panelas, uns panelões, sabe? E ela deslocava para um bairro aqui, ó, ali na Pedreira, eu acho, sabe? Uma vez eu fui deixar lá, sabe? Fui deixá-la num carro que eu tinha e dei uma carona e onde ela levou coisa, sabe? Ela fazia uma feira, sabe? Uma cesta básica e levava lá para o terreiro, sabe? Onde ela frequentava. E ali eu não sei se faziam caridade, tá certo? Eu não sei como é que era isso, mas o fato é que os seres humanos, sabe, por um tempo aí, se ocuparam e hoje se ocupam ainda, sabe, com o mundo espiritual, sabe, o mundo de fé, mundo de crenças, tá certo? Ao lado do mundo de ciência, o mundo de laicidade, o mundo do ser humano cuidando de si. Ontem o Lula defendia, rapaz, a humanidade para os seres humanos, tá certo? O Brasil está sofrendo ataque ali, sabe, dos estadunidenses, dos imperialistas yankees, e o Lula está dançando na chapa quente. Só que nós não temos bomba atômica, rapaz, é por isso que esse cara está fazendo isso. Mas a Rússia tem bomba atômica, a China tem bomba atômica, sabe? E está todo mundo aí sendo sancionado, tá certo? Pô,
porra, bicho, esse cara é doido, tá certo? Esses caras aí dos Estados Unidos, eles dão as diretrizes, eu falava ali, sabe, de reis, generais e sacerdotes que impõem os valores para a sociedade. Ali na Roma Antiga houve um momento que se escreveu umas tábuas de metal, eu falei que era de cobre, tá certo? Falei que era de cobre, eu não sei qual foi o metal que eu disse que era, mas eu sei que os gregos ali, os romanos ali, ali no tempo, não sei que tempo foi aquele, antes de César, não sei, mais perto por ali, eles elaboraram a lei das 12 tábuas, tá certo? E gravaram aquilo numa plataforma metálica, tá certo? Para justamente conservar aquilo que os sumérios fizeram, tá certo? Naquelas placas de argila lá longe, tá certo? Como é que chamava aquele rei lá entre os sumérios, sabe? Eu já fiz vídeo sobre esse assunto aí, tá certo? Falando aí da descoberta da escrita e ali, sabe? E a escrita se manifestou nessas placas. E uma das leis, a lei do talião, sabe, que foi gravada, eu não sei como era o nome do sumério, o do rei sumério, sabe, que gravou uma lei ali, sabe, para tentar normalizar ali, normalizar, sabe, a ordem, né, a ordem no reino dele, tá certo? Para controlar a violência urbana, está certo, no reino dele, ele escreveu ali a lei do talião, não sei como é, eu sei o nome dele qual é, agora a memória não me ajuda e não traz. Mas assim, e no tempo dos romanos apareceram lá, sabe, ali, tribunos, sei lá o que, tá certo, que advogaram junto aos senadores ali a defesa, sabe, da escrita de leis, mas em tábuas metálicas, tá certo? E essas tábuas metálicas foram colocadas em um ponto público ali para que os cidadãos pudessem, sabe, ler, decorar, sabe, e não deixar apagar, tá certo, da memória, ajudar a memória a conservar, sabe, os direitos ali de cidadania, tá certo, os direitos democráticos, tá certo, isso lá entre os romanos, tá certo, e no tempo antigo, de lá para cá sobreveio o tempo medieval, tá certo, e ali, sabe, houve ali no tempo do cristianismo, sabe, ali os reis, os generais e os sacerdotes tomaram de novo ali, sabe, o prumo, sabe, o comando do leme da sociedade mundial, tá certo, ali na Europa pelo menos, tá certo. E ali aprumar a coisa numa direção que era baseada nos valores de fé, nos valores espirituais, tá certo? E houve um retorno, se ali nos pré-socráticos houve um esforço de autonomia para a laicidade, no tempo dos medievais, tá certo? Houve ali um retrocesso, e é justamente esse retrocesso aí do tempo medieval que um tal de Peter Thiel hoje, sabe, quer voltar. O Kiko falando do Peter Thiel, eu lembro que nós assistíamos, ele fazia a entrevista do Reinaldo Aragão, tá certo? Eu estou aqui com o Reinaldo Aragão Gonçalves, que é um professor, e aí doutor, especialista nessas questões aí de meio de comunicação e aquela coisa toda, tá certo? E com conteúdos aí, sabe, embutidos de filosofia. E assim, esse Peter Thiel aparece hoje ao lado do Bannon, sabe? Eu penso que todas essas coisas que o Trump está reverberando aí, não é da cabeça dele, tá certo? Ele é um marionete, sabe, um cagão cagado, tá certo? Ele usa fraldão, eu falo isso assim até com preconceito, tá certo? Mas o pessoal tá dizendo que ele tá fudido de saúde, o corpo dele tá uma merda, e falando do corpo dele, sabe? Eu lembro também que meu corpo tá uma merda, eu tive que... o meu último vídeo foi dia 16, quarta-feira, certo? Dia 17 ontem eu não fiz vídeo. No dia 16 eu saí, sabe, na procura de... resgatar, sabe, resgatar não, de recuperar a saúde, sabe, de um smart, esse smart que eu uso aqui para fazer o vídeo, é um smartphone, um A17, tá certo, A2017, não é que ele seja um A17, tá certo, é um smart, de 2017, 2018, eu adquiri, acho que em 2018, tá certo, veja que ele tem mais de 7 anos então, e eu venho mantendo, sabe, a saúde dele, ele pertenceu a um lote exclusivo, tá certo, e não ali, sabe, não tem mais, hoje tenho dificuldades para adquirir capas e não sei mais o que. E eu só sei que ele estava com a capa, aquela parte de trás, a parte traseira dele, assim, sabe, riscada, quebrada, entendeu? De tombos.
E aí a porra da película também aqui, sabe, do display também tava fodida. Eu sei que eu fiz uma restauração, não é restauração o nome que dá, tá certo? Aí, rapaz, eu fui numa assistência técnica e quando eu saio, quero falar do Trump, tá certo? E junto, sabe, com esse meu movimento, eu comecei saindo com umas dores na rótula, rapaz, vê se pode. E isso foi na quarta-feira, rapaz, sabe? E passei a quarta-feira atormentado por essa dor na rótula direita, tá certo? E fui ali esperando, sabe, que o corpo pudesse ali, sabe. Eu tenho uma pessoa perto de mim, sabe, que ele acredita que fazendo mentalizações e direcionando a mentalização para aquele setor ali afetado, tá certo, ele consegue ali neutralizar a dor, tá certo. Eu não sei se ele consegue, mas eu não faço essas mentalizações. Eu só sei que eu esperei que o corpo reagisse, que a natureza reagisse e não reagiu, tá certo. Isso foi no dia 16, bicho, certo, quando já são agora 10 minutos de vídeo. Aí, rapaz, eu acho que eu já sei como é que vai ser o nome desse vídeo. Vai ser Rei, em homenagem ao Rei Aragão, tá certo? Rei com Y, certo? Rei de Reinaldo, tá certo? Aí, rapaz, eu sei que eu fui. E fui, sabe? E deveria ter feito. Eu tava precisando também. Eu mandei também recuperar aí, sabe? Restaurar um TV, um LG que eu tinha aqui, tá certo? E ele tava precisando de antena, tava precisando de controle, o controle remoto, aquela coisa toda. Sei que eu me movimentei na quarta e na quinta em cima dessas necessidades aí, sabe, de equipamentos. Ontem eu precisei voltar novamente à assistência técnica, tá certo? E passei lá 3 horas, tá certo? Ali eu já fui, entrei tipo assim, 10 horas da manhã, já fui sair meio-dia, sabe? Indo para 1 hora. E na ida, rapaz, sabe, eu passei... já bem na porta, rapaz, bem na porta da assistência técnica, numa rua aqui, sabe, afastada já um pouco da periferia, mas na periferia, tá certo? Ali nas imediações de São Brás, perto do Colégio Augusto Meira, na Gentil. A Gentil, ela passa ao lado do Augusto Meira, tá certo? E cai ali no Baixadão, vai embora na direção da Terra Firme. E eu só sei dizer, rapaz, que na parte alta tem uma loja, uma assistência técnica chamada Estrela. E eu passei ontem umas 2 horas e meia, eu acho, ali dentro daquela loja, sabe, esperando ali, sabe, a revitalização, era essa palavra que eu queria achar, a revitalização do meu smart, que na verdade o que ele está precisando, além dessas questões externas, ele está precisando de um upgrade de memória, não sei se isso é possível, acho que não é possível, não. Eu estava pensando em adquirir um memory card, certo? Mas tem que ser um memory card pesado, aí de tera, tá certo? E não de giga, como eles querem vender pra gente, tá certo? Não vai resolver meu problema. Eu só sei, rapaz, que quando eu vou aí me aproximando da Estrela, tá certo? E tava lá, rapaz, um cidadão que eu olhei assim. Outro dia eu olhei um cãozinho fazendo cocô na rua. E dessa vez eu olhei um cidadão assim, sabe? Sentado assim, sabe? Sobre os pés. Ali, não sobre os pés, tá certo? Sentado no chão, contra um muro, tá certo? De uma casa, de uma residência, não sei se é residência aquilo ali. E ele com os pés assim, sabe? E uma mochila ao lado, tá certo? E eu pude ver, rapaz, um olhar assim humilhado dele, tá certo? É idoso já, tá certo? E não sei, deve ter mais de 50 anos, mas ali fudido, sem dinheiro, com certeza, sem alimento, sem alimentação. Vai ver se ele, não sei, aquilo ali era, quando eu fui me aproximando, era mais 10 horas da manhã, não sei se ele tinha tomado café. Aí eu me pergunto por que eu me incomodo com isso? Porra, certo? Égua, caralho. Tá certo? Essa mesma ocupação, sabe, essas preocupações, eu acho que Yeshua no tempo dele, eu acho que é a questão de culpa cristã, sabe, que eu tenho, que eu carrego em mim, por ter vivido aí, sabe, uns 10 anos. Aí, até quando eu fui, rapaz, sabe, até quando eu fui para o seminário e saí, sabe, ali com 20 e pouco, acho que eu passei quase 30 anos vivendo aí, sabe, em torno de valores cristãos. E essa coisa aí, rapaz, que a gente chama de educação, sabe, isso aí atuou firme, sabe, na minha personalidade, sabe, na minha moral, tá certo? Porra, bicho, sabe? E isso me atormenta, rapaz, me impõe um sentimento de culpa do caralho. O Nietzsche fala alguma coisa a respeito disso, sabe? No sentido, creio eu, sabe, de que a gente tem que se rebarbar disso, sabe, que a gente não pode ficar ressentido, mas no meu caso não é ressentimento, tá certo? É uma incomodação que tem, sabe? E o fato é que eu me aproximo dessas coisas, o fato de não ter preocupação em acumular riquezas, tá certo? Eu não tenho essa preocupação patrimonialista, eu não tenho comigo isso, tá certo?
Eu não fiz parte, nunca fiz parte, certo? Por origem, nasci numa família proletária, tá certo? O meu bisavô foi um comerciante, tá certo? Mas eu não usufruí assim, desse movimento dele de acumulação de riqueza, tá certo? Eu lembro que minha mãe ostentava uns cordões de ouro, que eu acho que era patrimônio, sabe? Que vinha do tempo, sabe? Que esse meu bisavô estava vivo, tá certo? Mas eu lembro de uma corrente grossa, sabe? Que ela ostentava já no tempo de decadência, depois que ele morreu de um mal súbito, sabe? E teve todo o patrimônio dele, sabe? Ali os negócios dele apropriados por um tal de coronel. Como é que chamava o Coronel Brasil, tá certo? Ali para as bandas do Tapajós. Eu só sei dizer, rapaz, que tinha uns correntões e eu me lembro disso, sabe? Ficava até esquisito colocar aqueles correntões no pescoço, porque destoava, sabe, do corpo que estava usando, não tinha nada a ver. Eu não sei que fim levou aquele cordãozão, aquela corrente imensa, sabe, de ouro, e eu não sei, sabe, se havia outras correntes, eu não sei. Eu sei que o meu bisavô foi comerciante, mas eu não usufruí, sabe, essa tendência dele. Eu fui usufruir a tendência social de um proletário por conta de mestre. Tá certo? Que foi motorista profissional, desenvolveu a profissão de motorista, tá certo? E teve carteira de motorista, sabe? E assinou carteira como motorista, aquela coisa toda. Um autêntico proletário, rapaz, um cara que contribuiu para a Previdência, para o INAMPS na época, sabe? Porra, bicho. Então, assim, esse sentimento de acumulação de riqueza não foi despertado em mim, tá certo? Eu não me lembro disso. E hoje eu padeço, rapaz, sei que eu vi ali na porta da assistência técnica Estrela, sabe? Um cidadão ali humilhado. Aí eu passei, falei com ele, sabe? Ele não entendeu o cumprimento que eu fiz, tá certo? E eu ando sem dinheiro na carteira agora por causa do Pix, certo? O Pix que o Trump aí, sabe, que é. Mas acho que isso é sacanagem do Trump, tá certo? Outro dia eu estava pensando em questão de atacarejo, tá certo? O Trump se ocupando com questões do varejo, tá certo? Com questões de varejo. Pô, vai te fuder, caralho. Eu sei que ele não compreendeu, sabe, o meu cumprimento que eu fiz, eu não tinha um dinheiro para dar para ele, assim, tipo uns 10 contos aí, sabe, para dar para ele comprar alguma coisa para ele comer. Aí eu entrei na loja e ali fiquei vendo o movimento ali dos funcionários na loja, sabe, para cima e para baixo para cima. E quando foi já quase 1 hora da tarde eu saí, sabe, vim para minha casa, sabe, assim, para me ocupar do meu almoço, aquela coisa toda. Que agora eu estou fazendo comida em casa, sabe, me livrei da tirania, sabe, de comprar PF, tá certo? E de ficar ocupado em comprar PF, ou de pagar um por fora de Uber, sabe, para o dono lá do fornecedor do PF trazer, sabe, mandar trazer o PF aqui na minha casa, sabe, onde eu pagava R$ 4 a mais, certo, além do preço, porra, bicho. E eu me livrei disso, rapaz, sabe? Eu faço hoje um arroz, um feijão, sabe, aí eu estou me especializando em guisado. Em guisado, que sabe, quando se trata de carne, sabe, que seja carne vermelha, seja carne branca, tá certo? Até agora eu não usei fazer peixe, porque o peixe para mim ele é complicado, sabe? Ele tem um odor aí, sabe, de fumar, tá certo? Eu estava assistindo um vídeo que caiu aí, o algoritmo mandou para mim falando, sabe, do João Bosco. O João Bosco dando uma entrevista, tá certo, num vídeo aí. E ele falava do Antônio Cícero, que foi parceiro dele junto com o Ali, sabe. Eu tenho que ver essa coisa aí, eu teria que ver de novo esse vídeo. Mas o João Bosco, sabe, eu lembro que o João Bosco, ele teve um outro parceiro, que foi o João Bosco que eu conheci. Eu estou falando do violonista João Bosco, tá certo, compositor. O Aldir Blanc, tá certo? Eu conheço o João Bosco, parceiro do Aldir Blanc, mas me parece que depois, não sei se o Aldir Blanc está vivo, o próprio João Bosco não sei se está vivo ainda, tá certo? E, na verdade, eu deveria ter começado esse vídeo fazendo um assobiado de uma música, como é o nome da música, hein? E de quem é essa música? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu me ver. Porra, bicho, que porra foi essa aqui? Ai, ai. Por que essa porra não quer aqui mostrar a tela? O que é isso? Como é que chama aqui a música? Tá aqui. Ó, cacete. Tá aqui, do Almir Sater, certo? O Almir Sater, ele compôs essa música com Renato Teixeira. Eu deveria ter começado fazendo um assobiado com essa música, embora eu não goste nem do Renato Teixeira e nem goste do Almir Sater, porque para mim são dois bolsonaristas do caralho, são dois paulistas, tá certo? O Almir me parece ser mato-grossense, eu não sei, tá certo?
É um músico interessante, é de valor, tá certo? É um músico competente. Mas assim, é um músico que vive no mercado, certo? Vive a produção dele artística, certo? A produção dele estética, ela se converte dentro do mercado, é aquela coisa toda. E o Renato Teixeira, sabe, para mim é um cara aí, sabe, que um cara aí, sabe, que não fede nem cheira. E eu não gosto de pessoas que não fedem nem cheiram, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, sabe, colocando a Guma de volta aqui antes que ela me bata, eu só sei dizer que eu vivi, sabe, essa situação, rapaz, da quando já são 20 minutos de vídeo lá no Estrela, tá certo? E eu saí de lá, mas vim com meu celular, sabe, bom, tá certo? O problema do meu celular é memória, tá certo? Eu faço esse vídeo, eu vou ter que descarregar num HD externo aí, porque senão ele repele, sabe, as gravações de novos vídeos. Mas o fato foi que eu vim atormentado, sabe? E quando eu vim, sabe, de novo, sabe, entrei na minha área, certo? Lá tá de novo ali, sabe, um outro morador de rua, tá certo? Porra, eu disse que havia um morador de rua ali perto da Estrela, da assistência técnica Estrela, tá certo? E quando eu entro no meu trecho, sabe, encontrei um novo morador de rua, isso eu já conheço. Ele veste assim, sabe, um paletó velho, sabe, que alguém deu para ele aí, sabe? Ele carrega uma máscara, essas máscaras de Covid aí, sabe, essas máscaras respiratórias aí. Como é que chama essas máscaras para quê, hein? E ele fica por ali, ele me olha, tá certo? E eu acho que ele me olha, mas não tem coragem de me pedir nada, tá certo? E eu passo por ele sem oferecer nada para ele. E quando eu chego mais adiante, quem é que eu vejo? O cão filósofo, rapaz. Lá tá o cão filósofo, que é um cão felpudo, tá certo? Um cão de tamanho médio, eu acho que ele deve pesar hoje ali, sabe, uns 10 a 15 quilos, porque não se alimenta direito, ele mora na rua. E eu penso que o dono dele está ali no trecho onde ele estava ontem parado, tá certo? Aí eu pergunto por que eu me ocupo de cães, tá certo? De cães e de moradores de rua. Aí eu já dei a resposta, sabe? É a minha consciência cristã, sabe? Cristã católica, tá certo? E que aí, sabe, me faz rever aí uma ética uma ética não mundana, digamos assim, certo? Uma ética com ocupações, com preocupações aí, sabe, de uma ética religiosa, qualquer coisa assim. E eu me esforço para rebater isso, tá certo? Mas o fato é que essas coisas, sabe, estão ocupando a minha reflexão. Aí quando eu falo, sabe, desses dois moradores de rua que se meteram no meu caminho, tá certo? E do cãozinho ali, do cão filósofo, sabe, que eu disse que tem aí um peso de 10 a 15 quilos, tá certo? Novamente eu me lembro daquele outro cãozinho que estava no meu caminho, fazendo cocô no meio da rua, onde eu fui falar, sabe, de cinismo. E quando eu falei de cinismo aí, sabe, para outro dia eu falei para o youtuber, certo? Mas não é youtuber, eu queria dizer motoruber, tá certo? Quando eu falei com ele e conversei sobre cinismo, sobre o Diógenes, na verdade, tá certo? Eu estava me lembrando do conceito de cinismo, sabe? E me lembrei, aí, sabe, caiu para mim um vídeo de uma entrevista com a Marilena Chauí, onde ela diz, sabe, que essas ocupações hoje que se tem no mundo que a gente está vivendo hoje são preocupações cínicas, tá certo? Minimalistas, é assim que eu entendo, sabe? O Diógenes era um cagão, tá certo? Ele cagava no meio da rua mesmo, tá certo? No sentido estrito da palavra. Cagava e mijava na rua e se masturbava também, tá certo? Era um cara que desprezava a materialidade, sabe? Eu acho que ele queria se livrar do corpo dele, como quis um dia o Sócrates ali aperreado por um processo, tá certo? E Yeshua, o próprio Yeshua, que morreu aos 33 anos, sabe? Que se agarrou ali com o Judas Iscariote, tá certo? Bora, Judas, me ajuda, bicho, eu tenho que desencarnar, eu tenho que cumprir as escrituras, tá certo? Isso foi Yeshua falando, sabe? E o porra do Judas ali, sabe? Agoniado porque ele achava que ninguém ia entender aquela traição dele, tá certo? E como ele passou para a posteridade como um grande traidor. E, na verdade, ele cuidava das finanças ali do grupo, sabe? Do grupo dos apóstolos ali, sabe? Daqueles que andavam com Yeshua. Rapaz, eu só sei dizer, sabe, que tem essas coisas aí, e veja, o Yeshua, então, para mim, ele foi um cínico, sabe? Ele andava com aquele roupão dele, tá certo? Aquele roupão, o mesmo, sabe, que Francisco de Assis, sabe, usou quando ele veio das cruzadas, sabe, ele renunciou aos títulos e ali, sabe, aos títulos de nobreza, aos títulos, não de nobreza, aos títulos de burguês, tá certo? Na Itália, ele estava na cidade de Assis e o pai dele era comerciante próspero, não sei se era judeu, eu não sei. Eu só sei, rapaz, que ele teve condições de comprar um cavalo e uma armadura para ir para a guerra, sabe? Para a primeira cruzada, salvo engano, foi a segunda, eu não estou bem certo.
E quando ele voltou, eu não sei o que foi que ele viu, para mim ele teve uma epifania. E aí a palavra epifania vem, sabe, e me faz lembrar que eu quis usar essa palavra outro dia, epifania, para me referir a um tal de Fischer, sabe? Esse tal de Fischer aí eu preciso ver um vídeo de novo aí, sabe, do Bob Fernandes, onde ele faz um relato aí de como organizações sociais, sabe, as ONGs, sabe, vieram para cá feito assim, sabe, um enxame de abelhas, tá certo? Um enxame de drones, tá certo? E ocuparam, sabe, se ocuparam com missionarismo, tá certo? Com catequese dos brasileiros, tá certo? Em geral, eles vieram aqui, sabe, para detonar com o Estado brasileiro, sabe, com o Estado liberal, tá certo? Ou pelo menos evitar, sabe, que o Estado liberal que a gente vive hoje se mantivesse como está. Tá certo? Para não deixar outras influências, tipo influências comunistas, influências petistas, sabe? Sociais-democratas. Hoje um cara falou... Quem foi que falou? Não, foi o Lejúnio Miran, sabe? Porra, ontem o Lula no discurso dele, sabe, falando para a nação, ele se apresentou como de esquerda, tá certo? E ali, sabe, com uma liderança de esquerda, o Lula, tá certo? E hoje o Lejúnio disse, tá, não, tudo bem, ele é de esquerda, mas ele é weberiano. Ele é social-democrata, sabe, aos moldes weberiano, porra. Aí quando fala do Weber, sabe, minha pele começa a coçar, começa assim, sabe, ter urticária, entendeu, porra? Mas o fato foi que o Chico de Assis, sabe, teve uma epifania. O Fischer, tá certo, que foi um soldado um soldado inglês que veio da Segunda Guerra Mundial e vendo o comunismo ali se aproximar do mundo, tá certo? Então ele entendeu que deveria, sabe, se dedicar à vida política para afastar os comunistas do poder. Aí ele procurou o Friedrich Hayek. Aí o Hayek disse assim para ele: não, você não vai se dedicar à política, você vai tentar organizar, sabe, as pessoas aí, sabe, aí do seu top, tá certo? Você vai formar fundos financeiros para financiar a ação, sabe, de organizações aí, sabe, de organizações do terceiro setor. Nessa época não tinha essa história de terceiro setor, mas era isso mesmo, as ONGs, tá certo? Veja que hoje tem aí, sabe, aí uns comunicados aí, umas informações, umas notícias, sabe, de que aqui a Amazônia está cheia, sabe, de ONGs. Mas assim, mas não só a Amazônia, tá certo? Eu precisava ver aqui o texto do Rei Aragão, tá certo? E é isso que eu vou fazer. Mas primeiro deixa eu terminar, sabe, de falar da porra do cinismo, porque eu começo e nunca termino. Mas a Marilena falava isso, tá certo? O cinismo, então, para mim, sabe, na minha cabeça, ele é visto assim como pensando no Diógenes, sabe, num esforço minimalista que se tem perante a existência, tá certo? De não acumular riquezas, essa coisa toda, tá certo? E a Marilena, ela fala que no plano intelectual, no plano sociológico, no plano mental, o cinismo ele vem como assim, sabe, um déficit de pouco esforço, sabe, ali, sabe, para encarar, assim, sabe, um déficit de cognição, tá certo, uma preguiça ou qualquer coisa assim, e um esforço deliberado de grupos aí, sabe, de grupos conservadores que operam para minar as instituições de educação do povo, rapaz, sabe, de acumulação de poder, sabe, de acumulação de vontade de potência aí, sabe, para poder compreender melhor a realidade, sabe, e aí, sabe, criar valores novos, sabe, fazer a transmutação de Nietzsche, sabe, pra gente ser mais gente, rapaz, sabe, pra gente adquirir maioridade humanista, tá certo? Porra, bicho. E a Marilena, me parece que ela fala disso aí quando ela fala do Trump, e o Trump opera junto com o Peter Thiel, com o Bannon, tá certo? E me parece que entre o Bannon e o Peter Thiel tem uma diferença, tá certo? O Bannon, pra mim, é um cara mais operacional, e o Peter Thiel é o intelectual, são 28 minutos de vídeo, tá certo? É o intelectual, sabe, que marcha no campo da religião, da fé, sabe, da espiritualidade, e usa a Bíblia, fala de Armagedon, sabe, fala aí, sabe, de anticristo, tá certo? Aí eu falava do Kiko Nogueira, que assistiu, que entrevistou o Rei Aragão, o Reinaldo Aragão Gonçalves, tá certo, um professor. E o Aragão, sabe, domina aí, sabe, uma visão de mundo onde a base dessa visão é uma ética medievalista, certo? Um retorno à ética medievalista, tá certo? E o responsável por fazer esse retorno é o tal de Peter Thiel, tá certo? Então eu fecho, sabe, definitivamente, sabe, e digo, sabe, que a Marilena, ela fecha com essa questão, ela enxerga cinismo em todo esse movimento aí, ela fala de luteranismo, ela fala de calvinismo, tá certo? E o Rei Aragão já fala aí
aí, sabe, de questões mais amplas, tá certo? Envolvendo não só as pessoas que se dedicam à religião, mas as pessoas que aí, sabe, tem o fator religioso na vida, mas se ocupam com questões mais teóricas, tipo aqueles que se dedicaram em 2013 a fazer a primavera de 2013 aqui no Brasil. Fico por aqui e digo, tá certo? Meu nome é Ernest, sou um caboclo falador. Eu acho que foi legal esse fecho, tá certo? Aí em torno do cinismo da Marilena, tá certo? Esse pouco esforço que se faz hoje aí, tá certo? Essa criação de caos que propõe o tal de Trump. Na prática, o Trump é um marionete, tá certo? O Trump, ele age, ele tem uma ação, tá certo? Assim, mas a ação dele é uma ação de ponta, tá certo? Ele é o palhaço, ele é o chacrinha, tá certo? Ele é o cara que está no milharal ali, sabe? Mas o cara no milharal ali, sabe, aquele espantalho ali, tá certo? Ele está imóvel, tá certo? Talvez o marionete fosse a melhor expressão, sabe, do que é Trump hoje, junto com outros aí. E esses brasileiros, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, o pai dele, o Flávio e tudo mais aí. O pessoal, rapaz, ontem eu vi a Bia Kicis apertada ali, sabe, por uma deputada federal, a Sâmia, tá certo? Porra, bicho. Aí, isso aí me levaria a falar de outra coisa, me levaria a falar da verdade, a verdade como sendo aí um fator, tá certo? Um fator de lógica, tá certo? Mas eu deixo para falar disso. Na verdade, eu queria falar era de vontade mesmo, essa coisa que surgiu na Idade Moderna, tá certo? Mas eu fico por aí, tá certo? Meu nome é Ernest, sou um caboclo falador. O segundo, se o Lins, certo? Como é que chama o Lins? Aquele nordestino, rapaz, que nasceu outro dia aí, tá certo? Eu falei dele. Autor de Menino de Engenho, tá certo? Se o Lins foi o último contador de história, certo? Eu quero ser o segundo contador de história, um caboclo falador que fala muito e dá bom dia a cavalo. Bom dia.